Na lição de hoje estudaremos o final do ministério de um dos profetas mais brilhantes da Bíblia e a sucessão de um outro profeta chamado Eliseu. Portanto, se inscreva no canal, ative o sininho, comente e participe conosco desse projeto que é levar a mensagem da Palavra de Deus através do canal EBD Ação, em especial às escolas bíblicas dominical. A lição de hoje é a lição de número 6, datada do dia 8 de agosto de 2021, com o título O Profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. O texto áureo está em 2 Reis 2:9. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. A verdade prática. A história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. Depois de um ministério profícuo, abençoado, regrado de milagres, de cumprimento das profecias, de temor e zelo pela palavra do Senhor, chegou o final do ministério do profeta Elias. Isso demonstra que todos nós temos um final. Se Jesus não vier no arrebatamento para arrebatar a sua igreja, nós também, os grandes líderes, os pastores e até os cristãos de um modo em geral, por mais que desenvolvam trabalhos brilhantes, impressionantes, nós temos um final, porque assim é o ciclo da vida. E para Elias chegou este grande dia, o final do seu ministério. Por mais que ele não vá morrer, mas ele vai ser arrebatado, mas é o final do seu ciclo aqui na terra. Ao saber disso, ele chama o seu servo Eliseu, que o servia com fidelidade, com amor, com intimidade, pedindo para ele, dizendo: Pedes o que queres que eu te faça, porque eu vou ser arrebatado. E é interessante que o pedido de Eliseu é um pedido inteligente, é um pedido semelhante ao pedido de Salomão, quando Deus se revelou a Salomão e disse: Pede-os o que queres que eu te dê. E ele pediu sabedoria e conhecimento para entrar e sair diante do povo. Semelhantemente, Eliseu não pediu a morte dos inimigos, não pediu uma longevidade de vida, não pediu riquezas ou um milagre à parte, mas ele pede a porção dobrada do espírito de Eliseu sobre ele. Então é um pedido inteligente, um pedido acertado. O primeiro tópico fala a despedida de Eliseu e o subtópico o ministério de Elias termina. Então esse primeiro ponto aqui do primeiro tópico está dizendo dos feitos de Elias, de uma carreira vitoriosa, de uma carreira brilhante, do que ele fez, a destruição dos profetas de Baal e de Azerá, ficaram na memória do povo de Israel. Foi registrado nos livros dos reis, chegou até nós, depois de longos anos, de um feito corajoso, determinado, que Elias promoveu, então, diante do povo de Israel, em zelo da palavra do Senhor, nosso Deus. Também é contado sobre a vida de Elias, o milagre que ele herda, sustentado com pão e com carne, depois o milagre na casa da viúva, onde ele disse que o azeite da botija não se acabaria e a farinha da panela não terminaria. Então são milagres que ficaram como exemplos para a nossa vida, depois de longos outros feitos que ele fez, de suspender a chuva pela palavra do Senhor Deus na sua vida, ou de pedir e Deus trazer a chuva para o povo de Israel. Então chegou o momento de encerrar o seu ministério, chegou o momento de que ele findaria seu ministério, a sua missão aqui na terra. Mas para isso ele precisaria deixar um sucessor. Isto é importante porque há muitos líderes que não preparam os seus sucessores. E quando é assim a obra, elas sofrem solução de continuidade. Ou pelo menos quando há, porque a obra de Deus ela não sofre solução de continuidade, mas alguma administração pode ser que sofra.
E quando assim acontece, é difícil alguém que vai assumir, que não teve o preparo, não teve a disposição, não teve o exemplo dos seus líderes para ser da forma que foram, levar a mesma imitação que tiveram. Eles têm dificuldades com a obra, com a organização, com a instituição em si. Mas a obra de Deus ela não sofre solução de continuidade. Então é um exemplo a vida de Elias, de preparar, de conduzir o seu ministério através de um sucessor. E é isso que a lição está mostrando, a sucessão do profetismo na vida de Elias, agora através do seu servo, Eliseu, que era um servo temente, um servo fiel e um servo que imitava a vida do seu mentor. Segundo ponto, diz que Elias foi um profeta com grandeza de alma. Apesar de ele não deixar nada escrito, não deixou nenhuma construção, não deixou nenhum monumento, não escreveu livros, mas a vida de Elias ela foi pautada pela grandeza e pela integridade da sua alma. De tal forma que ele aparece no Monte da Transfiguração como uma das pessoas grandiosas, com grandes feitos ao lado de Moisés. Então o profeta Elias foi uma das maiores personagens bíblicas, contado a sua história para os adultos, para os jovens, para as crianças. Então os feitos de um grande homem, eles não ficam marcados apenas por grandes obras deixadas, como os filósofos, não deixam também apenas como algo na área da construção civil, como os grandes palácios, os grandes prédios. Então eles são vistos assim como no âmbito espiritual, a sua integridade é mais importante. A integridade para com Deus, a fidelidade para com Ele, o amor à sua palavra, a execução da sua palavra, ou a luta para que a sua palavra seja primordial entre as pessoas é muito interessante. Então a vida de um líder espiritual, a base dela é a palavra de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, que lemos a palavra do Senhor e que tentamos cumprir, fazendo como que fosse um dever na nossa vida, uma prioridade na nossa vida, as coisas elas são mais relevantes aos olhos do Senhor. A sua palavra tem um valor inestimável. As nossas obras, os nossos feitos podem ser relembrados sim, e as pessoas podem nos observar como personagens que deixaram um legado proeminente. Mas quando olhamos a fidelidade, porque de fato as obras elas passam, os livros eles são esquecidos. Agora a fidelidade, o exemplo de alguém pautado pela palavra de Deus, principalmente se for regrado de maravilhas, de milagres, de cumprimentos proféticos, isso fica marcado na vida das pessoas. E assim foi a vida de Elias, marcada por milagres, por profecias, por bondade de Deus, cumprimentos da vontade de Deus, além de ser uma pessoa íntegra, que tinha comunhão com o seu Deus e que vivia aquilo que a palavra dizia para se viver. Então no capítulo 2 de 2 Reis, o texto começa dizendo: sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu a Gilgal. Gilgal ela é mencionada 39 vezes na Bíblia. É um lugar de grandes acontecimentos. É um lugar onde depois que Josué atravessou o Jordão para a terra prometida, ele tira do Jordão 12 pedras e forma ali um monumento, uma lembrança, um símbolo das 12 tribos de Israel que compunham a nação de Israel, que estava agora começando uma nova etapa da sua vida, saindo da escravidão, passando pelo deserto, vivendo grandes promessas de Deus, grandes milagres. E agora em Gilgal ficou ali um memorial das tribos de Israel. E também foi em Gilgal que foi celebrado a primeira Páscoa. Depois de atravessar o Rio Jordão, a primeira Páscoa foi atravessada em Gilgal. Então, de fato, é um local de memorial grande. Diversos outros acontecimentos foram marcados ali. Era onde os exércitos de Israel se reuniam para delimitar as guerras e diversas outras coisas. Foi aonde Josué também repartiu as terras de Canaã
para as tribos de Israel. Então, de fato, é um lugar de lembranças, é um lugar de princípios, é um lugar que as pessoas devem voltar e ver os grandes feitos, porque às vezes precisamos fazer como Elias, que levou seu sucessor a Gilgal. Para quê? Para voltar às primeiras coisas. Às vezes nós precisamos voltar ao primeiro amor, voltar à nossa vida de oração que tínhamos no princípio da fé. Como que era a nossa vida quando fomos alcançados por Jesus? Uma vida pautada pela comunhão, pela leitura, pela oração, pela devoção ao nosso Deus. E assim nós devemos sempre voltar a Gilgal, sempre voltar a esse estado da nossa vida espiritual para recomeçar de novo. Mas Elias disse a Eliseu, fica aqui em Gilgal, porque agora eu vou até Betel. E Eliseu disse para Elias, vive a tua alma e vive o Senhor, que não te deixarei. Então ele estava determinado a ser fiel ao seu Senhor até os últimos momentos da sua vida. Ele não ia desamparar, não ia deixar, ele tinha sentado no seu coração, tinha feito um propósito e ia cumpri-lo. E ele iria a Betel. E Betel é uma cidade, foi aonde Jacó, caminhando das suas terras, indo para Padã Arã, chegou nessa cidade chamada Luz, aonde ele repousou e passou a noite e viu que a escada estava colocada ali na cidade de Luz e os anjos subiam e desciam. E ele disse, verdadeiramente o Senhor está aqui e este lugar não se chamará mais Luz, mas chamará-se Betel. Betel significa casa de Deus. E ele fez umas promessas ali em Betel e disse, se o Senhor fosse com ele, trouxesse de volta, desse alimento, desse sustento, saúde, mantimento, ele voltaria ali para agradecer a Deus. E quando ele está em Padã Arã, Deus de fato cobra de Jacó, dizendo, leve a sua família a Betel e cumpre os votos. Então ele leva a sua família a Betel para a casa de Deus. Então Betel significa casa de Deus. Então quando Elias disse assim, fica em Gilgal, Eliseu, fica em Gilgal, Eliseu, que eu vou até Betel, eu vou até a casa de Deus. Ele não pensou duas vezes, eu não te deixarei, eu também quero ir à casa de Deus. Nós precisamos ter essa disposição, assentar em nosso coração, de irmos com o nosso líder, com o nosso pastor, com a nossa família, como fez Jacó, até a casa de Deus. Vamos para a casa de Deus, vamos se desprender, vamos chegar até a casa de Deus. Quando estava em Betel, Elias disse para Eliseu, fica aqui em Betel que eu vou até Jericó. Jericó era uma das cidades grandiosas de Israel. Os irmãos conhecem a história de Jericó, a antiga Jericó, a nova Jericó, mas o significado de Jericó significa perfumado. E ele iria até esse lugar perfumado. Então Eliseu disse, vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei, nem te desampararei, mas irei contigo a Jericó. E ele estava disposto e foi até Jericó. Posteriormente a isso, Elias disse a Eliseu, fique aqui em Jericó que eu vou até o Jordão. E ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei, nem te desampararei. E ambos foram para o Jordão. Jordão, que era uma palavra, significa antigamente Jordão. Jordão da palavra Adão, que significa homem da terra. E por mais que Elias fosse homem da terra, ele iria ser arrebatado, iria ser levado, iria para o Senhor após o cumprimento do seu ministério. Quando chegaram no Jordão, Eliseu colocou a capa e atravessou para o outro lado, mas o certo é que a disposição de Eliseu ia estar constantemente com o seu Senhor, ele é surpreendente, ele não deixa um só momento, porque ele havia feito uma promessa e queria receber esta promessa. O segundo tópico fala do pedido ousado que Eliseu fez e a fidelidade de Eliseu. Então nós observamos que mediante esta disposição de estar sempre com o seu Senhor, de não desamparar, era uma fidelidade. Então ele sempre foi fiel, nunca deixou o seu Senhor, sempre estava com ele, andando com ele, próximo a ele, à disposição de estar constantemente servindo de companheiro. Isso é importante. Nós precisamos de amigos, nós precisamos de companheirismo, nós precisamos também de exemplos para o nosso ministério.
E precisamos dar exemplos para os que são liderados na nossa vida. Então a vida de Elias, de Eliseu, a relação entre os dois, ela traz muitas lições, são muito semelhantes, são muito boas. Então o pedido ousado, no segundo tópico, o segundo ponto é a porção dobrada. Ele pede a porção dobrada do seu espírito. Alguns podem até entender que ele queria ser maior do que o seu Senhor, que ele queria fazer coisas maiores, um destaque maior, mas esta não é a tonalidade do pedido de Eliseu, porque dentro das leis de Israel, a gente vê isso em Deuteronômio, o servo, o filho primogênito, ele recebia 2 partes da herança do pai, ele tinha esse direito por lei. Quando o pai morria, ele recebia 2 partes da herança, porque ele era o primogênito. E o primogênito ele ficava com funções que os demais mais novos não ficavam. Se o pai tinha uma fazenda, ele iria administrar as suas fazendas. Seria o sacerdote da casa, o líder da casa, daria ordens, os conselhos partiriam dele. Além da porção dobrada, ele tinha outros privilégios que os meninos mais novos não tinham. Então, quando ele pede isso, ele está falando da herança. Ele está querendo que Israel fosse favorecido com o espírito de Elias, mas ainda mais com os feitos que viriam através dele. A intensidade de Eliseu não era se arrogar e dizer eu sou maior do que Elias, mas dizer, eu estou pronto para fazer, trabalhar o dobro do que o meu Senhor trabalhou. Eu quero estar à disposição dobradamente em prol das pessoas. Eu quero me desdobrar para que o povo de Israel recebam as bênçãos do Senhor, sejam favorecidos, sejam aconselhados através do meu ministério. Então, essa será a nossa tonalidade, o nosso exemplo. Nós precisamos olhar para os nossos líderes que trabalharam constantemente, que se desgastaram. Olhamos para a vida de Paulo que diz, gastarei e me deixarei gastar. Quando nós percebemos a vida dos pioneiros da igreja, são homens que doaram a sua vida, que passaram provas, passaram dificuldades, mas não regressaram um passo só. Continuaram nesta destemida caminhada, fazendo o que deveria ser feito. Então a pergunta é, nós estamos dispostos a ter essa porção dobrada, a ter essa disposição, ter esta vontade de ter uma porção dobrada, de fazer o dobro do que eles fizeram, de evangelizar, de se desgastar, de se entregar? Teremos essa disponibilidade para uma entrega constante, integral na vida do Senhor, na obra do Senhor nosso Deus, na menção da palavra, nos feitos da palavra de Deus, fazendo com que a obra de Deus se alargue e o reino de Deus seja alcançado por diversas pessoas? Então nós precisamos ter essa mesma mentalidade de Eliseu, de ter o intento de fazer o possível para a obra do Senhor e terminar como Elias, e terminar como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé e esperar a vitória. Então Eliseu pediu para ter o mesmo espírito de atitude. Elias, ele tem atitude, ele tem iniciativa, ele tem prerrogativas para tomar decisões, e as decisões são certas. E Eliseu está pedindo exatamente isso, essas atitudes, a mesma coragem, o mesmo zelo que Elias tinha, ele requer também. O terceiro ponto diz assim, Elias, a inspiração de Eliseu. Então, a inspiração do ministério de Eliseu foi Elias. Quando ele viu a fidelidade, quando ele viu a coragem, quando ele viu a disposição, os milagres, o desprendimento que Elias tinha, ele estava atento a tudo isso. Ele não poderia retirar os olhos de Elias, porque a porção que ele deveria receber estava condicionada a ele ver Elias ser tirado. Então nós observamos, a Bíblia não fala dos detalhes, mas podemos então conjecturar que Eliseu ficava vigiando Elias, talvez à noite, talvez colado, agarrado, atento, olhando para Elias constantemente, não somente para o seu corpo, mas para os seus feitos. E é interessante quando nós também olhamos para os nossos líderes, que temos pessoas, como disse Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós devemos imitar esse tipo de pessoas que imitam a Cristo,
isto é, tem uma vida de piedade, tem uma vida de servidão para servir as pessoas. Nós devemos imitar esse tipo de pessoas, não apenas pessoas que são orgulhosas, que se intitulam sucedidas no ministério, um ministério de sucesso, de riqueza, de prosperidade, de bem-estar. Mas em todos os âmbitos, em todas as áreas, precisamos imitar as pessoas, principalmente os fiéis. Paulo não tinha nada, mas ele se considerava vitorioso. E ele disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então Paulo se julgava alguém que imitava Cristo na bondade, na benignidade, na fidelidade, no desprendimento, na entrega. E a gente percebe que Paulo de fato era assim. O terceiro tópico, Eliseu toma a capa de Elias, a comunhão de Elias e de Eliseu. Então, a comunhão dos dois que estão trabalhando constantemente é muito interessante. Nós percebemos que eles viviam em comunhão uns com os outros, viviam os dois em oração, na vigilância, no ministério, na comunicação. E isso fez com que Eliseu se tornasse um dos grandiosos profetas de Israel. A Bíblia diz assim que até mesmo depois da sua morte, os ossos de Eliseu fizeram milagres, fizeram alguém ressuscitar, fizeram pessoas saírem do caixão, porque de fato ele recebe essa porção dobrada. Mas isto estava condicionado à fidelidade dele ao seu Senhor. E o Senhor dele fiel ao seu Deus. Então ele precisava olhar de fato para o momento em que Elias fosse tirado. E já no segundo ponto do terceiro tópico, Elias, eles estão caminhando, atravessaram o Jordão, o texto diz isso, que eles atravessam o Jordão, depois que Elias coloca a sua capa e as águas se abrem e eles atravessam o Jordão e estão caminhando juntamente. Estavam tão juntos que o carro de fogo foi preciso entrar no meio deles para separá-los. Teve que haver uma separação entre os dois, porque eles estavam tão juntos. Talvez Eliseu estava tão assíduo no olhar, atento para o momento que ele fosse tirado, porque de fato ele queria, ele desejava esta porção dobrada. E é muito interessante quando nós desejamos o ministério. Quem deseja o episcopado, excelente obras deseja. Há pessoas que não mais desejam a ação do Espírito Santo. Há outros que não mais desejam servir a Deus com fidelidade. Quantos obreiros já estão desanimados da obra do Senhor? Quantos obreiros já não mais têm alegria de servir a Deus com fidelidade, servir a sua obra, já não dizem mais, como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ou quão bom é estar na casa do Senhor, melhor do que em outras partes mil. Já não tem essa alegria da servidão, do serviço. Ser servo significa servir. Quando Jesus Cristo tirou a toalha e começou a lavar os pés dos discípulos, estava demonstrando qual que era a ação daqueles que são chamados para a obra. A ação é serviço. Precisam servir com fidelidade, servir a igreja de Deus. Quando estamos servindo a igreja de Deus, nós não estamos servindo apenas ao pastor, não estamos servindo a um líder, porque há pessoas que podem dizer, eu não estou ganhando nada para estar na casa do Senhor. Nós fazemos isso espontaneamente. E quando fazemos isso espontaneamente, não temos que ser cobrados, não. Observe uma coisa, a Bíblia diz que a quem muito é dado, mais será requerido deles. Não são os pastores que vão te dar o teu salário, não são os pastores que vão cobrar, por mais que eles são impulsionados a te ensinar, conforme a Bíblia, te instruir a ser pessoas melhores, quem vai dar o teu salário é Deus. Quem vai requerer do tribunal de Cristo as suas obras é Deus. Por mais que as palavras dos pastores possam entrar nos teus ouvidos e sair pelo outro, um dia essas palavras refletirão diante do tribunal de Cristo. Um dia você se lembrará delas. Um dia você estará diante daquele que é o Criador, que será o dono da obra. E este é quem vai requerer de ti. E talvez seja muito tarde, talvez haja um arrependimento, talvez ali você caia na reflexão que a obra de fato não é de homens,
que é a instituição divina, a organização, o organismo, a igreja de Cristo, o cabeça, como disse Paulo, é Cristo. Ele é o cabeça, ele é o dono da igreja. Os pastores também são servos. Os pastores servem e simplesmente são líderes tentando levar os demais para uma servidão melhor, para receber o galardão de Deus. Quem vai te dar o galardão, quem vai pagar a sua conta pelo teu trabalho, não é o pastor. Isso não tem validade, não tem dinheiro que pague. Mas Jesus vai requerer. E antes que seja tarde demais, seria melhor sermos zelosos, seguir o exemplo de Eliseu, que era um servo temente, fiel, e que não falhava na sua missão, não faltava, estava presente junto com seu líder, levando a obra avante da forma que ele precisava receber a porção dobrada pelo pedido que ele fez. Talvez os pedidos que você tem feito não está chegando na sua vida por causa da falta da fidelidade a Deus. Deus está observando a tua vida. Então, preste bem atenção nisso, olhe para que você receba esta unção. E enquanto os dois estavam caminhando, de repente o carro de fogo com os cavaleiros se separaram um do outro. E Elias sobe para o céu, não no carro de fogo, mas no redemoinho. O texto bíblico diz isso, que o carro de fogo com os cavaleiros separou os dois, mas que Elias subiu ao céu no redemoinho. Então o redemoinho foi quem levou Elias para o céu. E enquanto ele estava sendo levado, arrebatado, Eliseu viu isso e gritou para o seu senhor. E no momento da fala de Eliseu, a capa de Elias caiu. E ele então se apossa do ministério agora dele novo, que ele seria o novo homem para conduzir a seara do Senhor em Israel. E ele então recebe já a porção dobrada do Espírito e no retorno para atravessar novamente o Jordão, ele pega a capa de Elias e diz: aonde está o Deus de Elias? Então as águas do Jordão se abriram e ele atravessou, e as pessoas que estavam do outro lado, que sabiam que Elias seria tirado, porque ele, em Gilgal disseram isso para Eliseu: você sabia que o seu Senhor será tirado de cima da tua cabeça? Ele disse: sei, pode ficar quieto. Quando chegaram em Betel, da mesma forma, os servos também já sabiam, em Jericó também sabiam, mas Eliseu também sabia. E sabia do propósito que ele tinha feito junto com Elias, de ver o momento que ele fosse tirado. E de fato ele viu. E quando ele retorna, que as águas se abrem, as pessoas percebem que o Espírito do Senhor, que estava na vida do Elias, agora está na vida de Eliseu. E temeram e respeitaram. E agora começa um novo ministério de Eliseu, que nós estaremos estudando nas lições seguintes. O ministério de Eliseu, também pautado pela piedade, pela fidelidade, com os milagres de Deus aparecendo em sua vida, é o que nós vamos estudar. E então nós encerramos essa lição, que homens e mulheres de Deus, que sejam genuínos imitadores de Deus, os exemplos que podem deixar são muito mais do que palavras. Os exemplos que esses homens podem deixar, como deixou Eliseu, como deixou Elias, exemplos que eles deixaram são as ações de amor, de bondade, pautadas na fidelidade para com o seu Senhor, no seu trabalho impecável, no seu trabalho com zelo. São ações. Então nós devemos observar estas lições desses grandes homens de Deus, lições que eles nos deixaram, um legado que eles nos deixaram. Que legado que nós vamos deixar como esposo? Qual o legado que vamos deixar como cooperadores na seara do Senhor, como diáconos, como presbítero, como evangelista, como pastores, como líderes, como homens que de fato influenciam a nossa sociedade? Qual é o legado que nós estamos deixando? Qual a história que estamos escrevendo, queremos escrever? É uma história de falhas? É uma história de sem interesse, sem vontade, de frieza, de falhas? Ou uma história de alguém que de fato serve a Deus com fidelidade, que almeja isso? Porque quem almeja o episcopado, excelente obra deseja, que é zeloso, quem faz a obra de Deus com zelo,
Aquele que dá o copo de água fria para alguém necessitado, ele não deixa de receber o grande e avultado galardão. Portanto, vamos seguir esses exemplos dos homens de Deus para o nosso ministério também ser profícuo. Que Deus abençoe você, professor e professora, nesta aula, que o Espírito Santo de Deus fale aos vossos corações.